E acabamos de ler, irmãos, um texto maravilhoso, né? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a começar do versículo 1 até o versículo 8. E nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, é apenas os Atos dos Apóstolos. O que os discípulos fizeram, praticaram, por onde eles andaram. E o Dr. Lucas, ele foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Tanto o livro de Lucas, quanto o livro de Atos, Lucas, ele escreveu. E essa leitura, irmãos, essa passagem bíblica, para mim é algo muito lindo, muito forte, né? Não somente essa passagem, mas toda a Bíblia. Mas tem passagem ou palavra que chama mais a nossa atenção. E nós vemos a cura de um coxo. A cura de um coxo. Quando ele estava ali na porta do templo, chamada Formosa. Por que chamada Formosa? Porque realmente era formosa. Ela era feita de pedras preciosas, toda ornamentada. Então isso nos chama a atenção pelo seu nome. E o que nos chama também muita atenção é como Lucas, o escritor, ele conta essa história, ou essa passagem, com tantos detalhes, não é? Ele fala que um dia Pedro e João, aquele Pedro, né? Eu acho lindo pregar sobre Pedro também. Pedro, o discípulo de Jesus, aquele que o Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra é Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou contra elas. Então, irmãos, pode se levantar a investida que se levantar contra a igreja do Senhor. Nós temos um Deus que é dono da nossa igreja. Nós temos um Deus que é dono da nossa vida. E a igreja tem dono. A igreja é de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Pedro e João, ele estava indo, ou já estava na porta do templo, chamada Formosa. E lá na porta do templo, havia um coxo, um paralítico, de nascença, que todos os dias, alguém chegava, o levava e colocava lá na porta do templo, chamada Formosa. E ele tinha o direito de estar ali, mendigando, pedindo esmola. Só que tem momentos e situações na nossa vida que o nosso Deus, ele prepara um encontro, ele marca, ele sabe exatamente a hora que vai dar, que vai conceder a sua vitória. Aquilo que você chegou necessitando nesta manhã, se foi o abraço do Espírito Santo, receba nesta manhã no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, se é uma porta aberta, receba nesta manhã a porta aberta. Se é uma cura divina, vá tomando posse da cura do seu milagre, porque é manhã de vitória, irmãos. Estamos aqui porque cremos verdadeiramente que o Senhor, Ele está neste lugar. E Ele tem tudo quanto nós estamos necessitando e precisando nesta manhã. E todos os dias, alguém, os seus parentes levavam para mendigar, colocava ali na porta do templo. Só que aquele dia foi um dia diferente. Você crê que Deus está marcando um dia diferente para a sua vida? Você crê que nessa manhã o Senhor, Ele está marcando na agenda dEle um dia diferente, uma manhã diferente, uma notícia diferente que vai chegar ao teu encontro e vai trazer restauração, vai trazer vitória para a tua vida?
E eu posso, irmãos, dar até um tema para essa reflexão nesta manhã. Uma palavra dita com unção faz toda a diferença. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Pedro e João, eles iam subindo, iam entrando. Era a hora nona, às 3 horas da tarde. Sabe aquela hora do ciclo de oração da tarde? Então nós vemos que estes homens gostavam de orar, tinha compromisso com o dono dos céus e gostava do ciclo de oração. Irmãos, ciclo de oração é lugar de bênção. Ciclo de oração é lugar de poder de Deus. Ciclo de oração é lugar de recebermos o melhor de Deus. Porque aqui neste lugar tem tratamento de Deus para a minha vida e para a tua vida. E para Deus não existe nada. Causa impossível não existe para o nosso Deus. Esse nome impossível, irmãos, Ele não conhece. Por quê? Porque para Ele tudo é possível. Tudo é possível. E eu quero te dizer nesta manhã, tudo é possível àquele que crê. Coloca a tua fé em ação nesta manhã. Coloca a tua fé em prática. Porque você vai alcançar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história. Pedro e João estavam subindo, entrando no templo. E ele se aproxima daquele homem, daquele coxo, porque não tinha como não ver. Ele estava exatamente na porta. Eu não sei onde você se encontra, mas eu quero te dizer nesta manhã, se você se encontra na porta, pode passar o tempo que passar, você vai ser achado e encontrado por Deus. Meu Deus, aleluia. Ele tem hora marcada para te abençoar. Ele vai enviar, oh aleluia, no momento certo, na hora certa, Deus vai enviar o refúgio e o socorro no momento certo. Ele vai mandar alguém ir ao teu encontro, aonde você se encontra. E a solução vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua história, em nome de Jesus. Eles iam entrando, iam chegando. E aquele coxo lhe estende as mãos e lhe pede uma esmola. Porque, cá para nós, crente é assim, irmão, tudo lindo, não é verdade? Todo mundo rico, aleluia, glória a Deus. É, irmãos, todo mundo lindo, todo mundo cheiroso, todo mundo arrumado, cheio da graça, cheio da unção. Sabe o que faz a diferença em nós? Não é a conta bancária, é a presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Tem tantos por aí, irmãos, que queria ter um pouquinho daquilo que nós temos e eles não têm. Por quê? Porque ainda não abriram o coração para Jesus. Mas no momento que abre o coração para o Mestre, o Senhor começa a derramar a sua unção, começa a derramar a sua graça. E onde você chegar, você vai fazer a diferença. Aleluia. Quantas das vezes a prova está quase nos sucumbindo, nos sufocando e nós pedindo força e socorro do alto. E o Senhor diz, sou eu quem te sustento. Aleluia. E nunca falta esse sorriso nos nossos lábios. Por quê? Porque a graça do Senhor, ela supre todas as nossas necessidades. Jesus é o centro da nossa vida e o centro das nossas emoções. E é Ele quem tem nos sustentado. E aquele homem paralítico, coxo, ele olha para Pedro e para João. Oh, irmãos, eu acho tão linda a história de João. João, ele teve o privilégio de declinar a sua cabeça no ombro ou no peito de Jesus. Amigo íntimo, glória a Deus. Oh, irmãos, como é bom nós termos um amigo íntimo. E eu quero te dizer que um amigo chamado Jesus,
o amigo chamado Espírito Santo de Deus jamais vai nos deixar. Jamais vai te deixar. Jamais vai nos abandonar. Ele é fiel em todo tempo. Podem até ter tirado algo de você, não se preocupe. O amigo fiel, ele te abraça, ele te sustenta, ele te dá aconchego. Aleluia. João era o discípulo mais novo. João foi o escritor, aleluia, do livro do Apocalipse. Foi ele quem teve, irmãos, o privilégio, sabe, de ter as visões celestiais daquilo que estava acontecendo, daquilo que ia acontecer e daquilo que ainda vai acontecer. João, ele teve privilégio de ser preso lá na ilha de Pátimos, por amor da obra do Senhor. E quando todos pensavam que João estava no fim, o Senhor estava apenas começando a revelar, a dar para ele o que não deu para nenhum dos outros. E ali estava Pedro e João, entrando no templo, na hora da oração, 3 horas da tarde, na hora do ciclo de oração. E aquele coxo olha para eles e diz: dá-me uma esmola. Ou quem sabe de cabeça baixa, só estende a sua mão, que era sinal que estava pedindo alguma coisa. E Pedro chama a atenção daquele coxo e diz assim: olha para nós. Olha para nós. Aleluia. Ô irmãos, é tão lindo quando alguém pode dizer assim: olhe para mim. Aleluia. Olhe para mim. Pedro disse: olha para nós. Nós não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isso eu te dou. E eu te pergunto: o que é que você tem nesta manhã? O que é que você trouxe para Jesus nesta manhã? Manhã de adoração. Manhã que eu tenho convicção que os céus estão abertos e a glória de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia. Não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, o que eu tenho, isso eu te dou. Olha, irmãos, aí ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o mais lindo ainda é que aquele coxo, ele não se levanta de imediato. Mas sabe o que é que Pedro faz? Ele estende a sua mão, pega na mão do coxo e de um salto ele se coloca de pé. Você sabia que existe alguém que você precisa estender as mãos, ou a sua mão, segurar ele pela mão e dizer: eu não abro mão de você, eu não abro mão de orar por você, eu não abro mão de interceder pela sua vida. Glória a Deus. O que eu tenho eu te dou. E o que é que você tem? Ah, irmã Jane, eu tenho 2 horas de jejum. É isso que eu posso dar. Então dá para o Senhor. O que eu posso é passar 10 minutos de joelho. Então ora ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece do meu e do teu coração. E Ele conhece todas as nossas necessidades. E a Bíblia nos diz que de um salto Ele se colocou de pé. E os seus pés e os seus tornozelos se endireitaram. E eu quero te dizer: aquilo que está deficiente dentro da tua casa ou no meio da tua história, Deus vai ordenar e vai voltar tudo para o seu devido lugar. Aquilo que está desconjuntado, o Senhor, Ele dá ordem e volta para o devido lugar.
Ele ordena e o milagre acontece. Você tem chegado aqui nesta manhã e eu tenho convicção que a bênção de Deus já te alcançou. Você está aí no seu trabalho, na sua casa, aleluia, nessa repartição do seu trabalho, mas a bênção do Senhor já te alcançou nesta manhã. E aquilo que estiver fora do lugar, o Senhor, Ele vai colocar no lugar. Tão somente aguarde do Senhor. E naquele momento, aquele homem que era coxo, ele de um salto se colocou de pé, entrou no templo louvando, adorando e glorificando a Deus. E é da mesma forma que você tem chegado aqui, às vezes doendo, mas dizendo eu vou, às vezes sem força, mas você diz eu vou assim mesmo sem força, sem coragem para chegar, mas você diz eu vou chegar. E a bênção, a unção de Deus tem te trazido até aqui, e podemos dizer nesta manhã, até aqui nos ajudou o Senhor. E não existe nada impossível para o nosso Deus. Vamos nos colocar de